Se você não é, certamente conhece um vendedor. Aliás, um bom vendedor não tem só técnica e só experiência, ele consegue aliar as duas coisas. É isso, aliás, que o faz diferente da concorrência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como preparar bem um vendedor, como ser um bom vendedor. E para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos para a análise direta de hoje o Enio Klein, que é gerente de vendas e que vai aí nos dar aulas sobre vendas. Como vai, Enio? Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Você é vendedor, eu imagino. Sempre é, né? Sempre, né? Sempre. Para falar sobre vendas não tem outro jeito. Fala sobre venda e vive venda todo dia. Muito bem. Agora, o que um bom vendedor precisa ter? Bom, primeiro as coisas naturais dele. Otimista, perseverante, insistente. Mas não basta só isso. Você tem que aliar isso a alguma coisa que te faça usar todo esse ímpeto, né? No momento certo. Esse é o grande desafio do vendedor. Usar essas características naturais que ele tem, né, no momento adequado. Muito bem. Quando a gente fala, você principalmente colocando agora, sobre as características naturais, muita gente fala, para vender tem que ter dom, não sirvo para ser vendedor e não sei o que. Eu estava até comentando com ele agora, antes do programa começar, que eu tentei ser vendedor. E não deu certo, viu? Só para vocês terem uma ideia, eu tentei vender plano de saúde. Durante 3 meses eu consegui vender um, para minha vovó. Isso quer dizer que eu sou muito ruim de vendas ou eu não fui treinado direito. Por que isso acontece? Se realmente tem que ter dom na tua visão ou é um treinamento específico? Olha, eu talvez respondesse essa pergunta de outra forma. Quer dizer, eu não virei vendedor porque eu quis. Alguém disse que eu dava para vendas. Muito bem. Ou seja, eu não sei muito bem o que é dar para vendas. Mas, no fundo, é que eu era técnico, eu atendia chamado de suporte técnico. Eu comecei vendendo software, né, programa de computador, e alguém achou que eu transmitia credibilidade. Não sei se isso é um dom ou não, mas por causa disso eu acabei virando vendedor. Vendedor você se torna. Você acredita, então, que você pode transformar uma pessoa que talvez não entenda nada de vendas num bom vendedor? Sim, eu acredito até que uma pessoa que conheça do assunto pode ser melhor transformado no vendedor do que um vendedor que tem um dom dito natural e não conhece nada do assunto. Quer dizer, eu acho mais fácil. Fala um pouquinho dessa tua experiência. Você começou vendendo o quê nesse primeiro momento? Programa de computador, software. Programa de computador. Eu sou engenheiro. Né, engenheiro e nunca exerci engenharia propriamente dita, nunca assinei uma planta na minha vida. No entanto, eu era técnico e comecei trabalhando com tecnologia da informação desde muito novo. E vim trabalhando, trabalhei em todas as fases de desenvolver programas e construir softwares, até a hora que eu passei disso para atender cliente no suporte técnico. Aquele sujeito que liga para dizer que não funciona, etc. E fiz isso durante um tempo e depois passei a chefiar essa área. E aí alguém disse, puxa, você é um cara que todo mundo gosta, todo mundo respeita. Talvez eles respeitem você na hora de vender também. E foi daí que eu passei a ser vendedor. Me tornei vendedor. Só que a questão de técnica de venda, eu nunca fui muito treinado nisso, não. A gente foi aprendendo meio que no grito, né? Como a maior parte dos vendedores são. Muito bem. Bom, existem vendedores de tudo que se pode imaginar. Aliás, a gente sempre precisa recorrer a um vendedor. Quer dizer, você vai comprar um apartamento, por exemplo, você recorre a um corretor que, querendo ou não, é um vendedor. E uma outra coisa que é muito interessante, o corretor, às vezes, ele é taxado como uma pessoa meio chata, não é isso? É insistente. Os vendedores, de um modo geral, são taxados dessa forma. É aí que precisa tomar um cuidado, não é, Enio? Antes da gente falar sobre o tipo de treinamento, o tipo de característica, acho que a primeira coisa que precisa salientar sobre um vendedor é que ele não pode ser chato. Como é que é isso? Quando ele sabe que ele está sendo já insistente além da conta? O vendedor, normalmente, quando ele não é preparado para vender, ele é chato porque alguém disse para ele que ele precisa vender. E ele acha que só vai vender se ele insistir. Isso é o treinamento implícito que a gente recebe. Eu também. Eu tinha chefes no início que diziam que eu tinha que ficar na mesa do cliente até tirar o pedido. Que coisa. Aí você cansa o cliente, chega um ponto que ele não aguenta mais. Não, o cliente tira sarro da cara da gente, porque teve uma vez que a gente estava num cliente, eu e um rapaz, e eu recebia telefonema no cliente, porque naquela época mal se tinha celular, né? E aí, não, você fica aí, o cliente disse, pode ficar aí que eu vou comprar, mas só no final do dia. E dava risada e saía. Coisa. Quer dizer, a gente já recebe esse treinamento em vendas, de insistir e ser chato, desde a hora que você se torna vendedor. Quer dizer, o ser chato, eu acho que é uma cultura que se criou
muito mais do que personalidade. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa e foi muito legal conversar com você sobre isso. Tenho certeza que ajudou não só aqueles que querem trabalhar com vendas, como aqueles que querem saber como é que eu compro melhor, quer dizer, fazer uma compra mais bem sucedida, não é isso? Porque você deu as dicas aí, muito bom. É ao contrário, quer dizer, eu já dei cursos, inclusive para compradores, para o comprador entender como é que o vendedor se comporta. Olha aí. É uma boa sugestão para o programa, como comprar bem. Muito obrigado por tua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado por nos atender e muito obrigado a você pela sua companhia. Foi um prazer estar com você mais uma vez falando sobre um assunto que pode ajudar aí na tua vida. E a gente se encontra no próximo Análise Direta. Até lá.